Fala galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Então, eu tinha prometido que o próximo vídeo seria sobre a potência do flash, né? Como configurar a potência do flash correta, sem o fotômetro no caso. Mas eu achei importantíssimo, até pedir perdão ao assinante aí que solicitou. Mas eu achei importantíssimo, antes de falar sobre a potência do flash, explicar sobre um recurso chamado XAF, ou EXIF, EXIF, né, que são os metadados que ficam salvos na foto. Então primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é, né, que porra é essa daí, para que serve. Quando a gente faz a foto, né, pressupondo que todo mundo que seja fotógrafo digital entenda um pouquinho de informática, né? Então todo arquivo é um arquivo binário, independente se é foto, vídeo, né? Qualquer arquivo é um arquivo binário. E nos arquivos de fotografia, né, quando você faz a foto usando a câmera, a máquina fotográfica digital, junto com a foto propriamente dita, né, no arquivo da foto, em cada arquivo, são embutidos também alguns outros dados, que os mais conhecidos, né, a data e a hora que a foto foi feita. Mas hoje em dia você já pode colocar, por exemplo, dados de GPS para depois sincronizar com o mapa e saber onde aquela foto foi feita. Você pode colocar dados do autor, como nome, site, né, coisas do tipo. Fica salvo também na foto a abertura utilizada na câmera, a velocidade da captura, né, a velocidade do obturador que foi usada naquela foto, se o flash foi disparado ou não, qual a distância focal que a câmera estava, que a lente estava, né, no momento que a foto foi feita, qual o ISO que foi utilizado. E aí? Tá, legal. E aí? Para que isso daí serve para mim? Pô, quando esse daqui já é o 7º vídeo que eu faço, 7ª conta do mentiroso, né? 7º e meio que eu faço, e para tentar explicar o que é o XAF, e depois eu vejo, apago, não gostei. Então eu acho que eu explicando o que aconteceu um pouquinho comigo, talvez aconteça com mais alguém, ou pelo menos eu espero que essa daí seja uma boa linha de raciocínio para poder entender. Quando eu comprei minha DSLR, só tinha uma câmera compacta. Ela tinha ajustes manuais, mas sendo sincero eu não usava não, só usava em automático. E aí comprei a minha primeira DSLR e eu fiquei muito perdido no que diz respeito a, porra, e aí? Né? O que eu vou usar? Qual a velocidade? Sei lá, 1/200, 1/100, 1/125, E aí? Né? ISO? Porra, ISO na minha compacta, o ISO, porra, 200 já ficava ruim, muito ruído, né? Muito granulado. E na DSLR ia até ISO 800. Então, pô, uso o ISO 800, não uso, né, qual abertura, o 2.8, 3.5, né, o que usar. E no que o XAF me ajudou muito nessa questão aí? Foi entender, né, como a máquina entende. Eu queria entender como a máquina entendia a cena. Então o que eu comecei a fazer, igual um louco? Eu fazia foto, tudo é automático, né, no começo. Eu fazia foto no lugar com muito sol, eu fazia foto no lugar escuro, eu fazia foto no lugar mediano, eu fazia foto sem flash, com flash. Usei também muito a prioridade de abertura, né, colocava a foto para 2.8 num lugar com muito sol e fazia a foto. Então, ou seja, eu já sabia, porra, foco. Eu já sabia que tive que dar um Hadouken aqui. Já sabia que a abertura ficaria em 2.8, e aí eu queria ver o que a máquina calculava ali, como é que a máquina entendia aquela cena para 2.8. E depois fazia a foto com a prioridade de velocidade. E aí a mesma coisa também, colocava uma velocidade um pouco rápida, né, 1/640, e via tipo assim, aí, o que a máquina entende, né,
que a máquina entende da cena. E aí foi analisando esses dados aí até mais ou menos começar a entender, né, que quando está muito sol, então ISO baixo, a velocidade do obturador, né, muito alta, abertura vai depender se você quer desfocar o fundo ou não, ou entrar mais luz ou não, mas não pode ser muito grande, senão a foto fica super exposta, né? E quando está muito escuro, né, já é o contrário, ou talvez o ISO alto, ou se quiser pegar o movimento, a velocidade do obturador baixa, abertura normalmente grande, com flash ou sem. Então comecei a entender um pouquinho de como a máquina funcionava, e a partir daí fui dando os meus toques pessoais. E agora eu vou colocar um videozinho aí, né? Gostei desse programinha de gravar aí o computador. O Windows ele tem um leitor nativo, né, dos dados da imagem, e o programa chamado iXAF, que é da Panda, se eu não me engano. Mas na descrição do vídeo aí eu vou colocar o link, né, para que o pessoal baixe aí. Nesse programa da Panda, inclusive, tem um contador de número de clique da câmera. Também fica embutido em cada foto, né? Então, tá, e aí? Para que isso daí vai me adiantar alguma coisa? Quem for comprar uma câmera, já faz uma foto ali, pega essa foto, coloca pro programa abrir e já vê o número de cliques que aquela câmera deu. Ou quem tiver curiosidade de saber quantos cliques já deu com a câmera, né, própria, faz a foto lá também e contabiliza esse número de cliques aí. Então espero que esse vídeo seja mais um vídeo aí para somar com os outros do canal. E, né, lembrando mais uma vez aí que eu não ganho nada com os vídeos, então quem gostou tem um gostei aqui, mãozinha aí, mãozinha para baixo. Se não gostou também, mãozinha para baixo. E dá um esporro aí nos comentários. E quem quiser se inscrever, tá aqui. Para se inscrever é um botão, inscreva-se. Se já tiver verdinho aí, né, inscrito, não aperta não, senão dá ruim. Deixa aí inscrito mesmo. E quem quiser compartilhar também um vídeo, tudo mais. E eu vou colocar um mini tutorial, né, lá no meu blog, que é o www.bynoronha.com, né, que é o blog do canal. Então vou tentar fazer um mini tutorialzinho ali com algumas dicas aí com relação a XAF. Eu não sei como é que fala essa porra não, XAF pode ser XIF, EXIF, né, mas são os dados, o que quem inventou, o que significa, porra, é informação que a gente não precisa ter. Mais importante pra gente é como ler e o que essa leitura traz de bom para nosso hobby aí, ou para nossa profissão, que é a fotografia. Então fica com o vídeo aí, galera, e valeu! Então, galera, vamos explicar aqui como que a gente vai conseguir visualizar os dados XAF das imagens. Então, bem objetivo aqui, eu já separei algumas imagens. Essa primeira aqui foi uma imagem RAW, né, imagem crua de um ensaio que eu fiz aqui em casa. Como vocês podem ver, só tem um flash aqui da direita para a esquerda. Esse lado ficou bem escuro propositalmente. E aí depois tem alguns ajustes. Esse daqui é o visualizador padrão de fotos do Windows. Lembrando que eu uso o Windows 7. E clicando aqui com o botão direito na imagem, escolhendo propriedades. E depois a gente vai escolher detalhes. Então aqui nos detalhes tem o dia que eu fiz e o horário. O dia que eu fiz a imagem. Os dados sobre a dimensão da imagem. A resolução, a intensidade, a quantidade de bits de cor da imagem, a representação de cores, né, foi o que eu falei no vídeo passado. A minha câmera captura em sRGB, a fabricante da minha câmera Canon, o modelo da minha câmera é a Rebel XT, né, minha câmera antiga 350. A abertura
do obturador, do diafragma, eu nunca sei essa porra. Foi F14. A velocidade, né, o tempo de exposição 1/200, que é o máximo que o meu flash sincroniza. O ISO que eu usei foi o ISO 100, no modo manual. Ele fala que sem flash, né, mas é porque como eu usei o flash externo, ele acabou reconhecendo sem flash, mas na verdade eu usei o flash sim. E aqui na distância focal utilizada foi 62 milímetros. Para retrato, né, o indicado é acima de 50 milímetros, eu usei 62 milímetros. Modo manual, o balanço de branco estava em automático, e o XAF na versão 2.21, se eu não me engano. Não tem informação do GPS, né, minha câmera não tem esse recurso. E aqui dados da imagem de forma geral. E dessa imagem aqui, depois digitada, ela passou a ser essa imagem aqui. Essa imagem aqui já em JPG, em JPEG, depois de tratada no Photoshop. E aí, mesmo a imagem original, quanto a imagem tratada no Photoshop, se nós formos ver as propriedades da imagem, permanece aqui. Aqui no caso ele já indica que eu tratei a imagem no Photoshop CS4, que é a minha versão. Noronha, mas por que você não usa a versão CS6? É porque eu uso a CS4. Ah, Noronha, por que você usa a CS4? É porque eu não uso a CS6. Então, e se vocês perceberem, mesmo na imagem tratada, né, ou seja, eu já fiz algumas alterações, só que aqui permanece, ó, abertura 14, o tempo de exposição, né, a velocidade 1/200, ISO 100, 62 milímetros. E é interessante. Outra forma também, essa daí é a primeira forma que eu falei que seria visualizando com o padrão do Windows. E o programa que eu falei, na verdade é o Panda. No vídeo eu tinha falado Panda. Então, abrindo a imagem aqui pelo Panda, ele me dá até uma série de outras informações, como a informação aqui do fotógrafo, que eu já tinha salvo na minha câmera, by Noronha, o tempo de exposição, a abertura do obturador, o modo que eu fotografei, o ISO, 2.21 é a versão do EXIF, tem aqui os dados da imagem, a distância focal, mais uma vez, o balanço de branco que estava em automático, aqui uma outra foto que eu fiz, também em RAW, né, em CR2 da Canon. Então pode-se ver que essa imagem aqui ela está subexposta, né? Também foi só um flash, né, vindo da esquerda para a direita, para iluminar aqui o rosto do DJ. Foi um trabalho que eu fiz. E mais uma vez aqui nós temos Canon. Nesse caso eu já usei a abertura 10, 1/200 também, e o ISO 100, 67 milímetros estava a minha lente no momento da imagem. E aí aonde não, né? Um exemplo aqui de que o XAF ele se torna interessante. Nessa imagem aqui, por exemplo, foi uma imagem numa PVT que eu fotografei, que a gente vê aqui o movimento das luzes, né? Captura o movimento das luzes e os DJs estão de certa forma dentro do foco. Então quando a gente se depara com uma foto dessa daqui, né, como se consegue esses efeitos aqui? Então a gente pode entender isso daqui, ó, lendo os dados, os metadados. Para essa foto aqui em especial, eu usei uma abertura de 5.6,
Não, eu não poderia usar uma abertura muito grande, né, como 2.8, 1.8 ou 1.4, senão teria muito desfoque. Então queria uma área relativamente grande focada, coloquei 5.6. O ISO, como vocês podem ver que era uma foto noturna, o ISO eu tive que usar alto, então usei o ISO 800. E o tempo de exposição, né, que nas outras fotos foi 1/200, ou seja, 200 avos do segundo, aqui eu deixei 2 segundos. 2 segundos justamente para quê? Para conseguir captar esse movimento aqui das luzinhas, né? A minha máquina tremeu e as luzinhas ficam pulando aqui. Eu usei flash nessa fotografia, foi modo manual. O flash, no caso, foi até em segunda cortina que eu usei. Ok. E aqui uma última foto. Foi numa private também, numa PVTzinha. E, como vocês podem ver, né, a garota ela tá bem no foco. E aqui a área atrás já está bem desfocada, né? Bem desfocada não, mas percebe-se que está bem diferente do assunto principal. Foi um contra-luz. Né, pode ver que a luz está atrás da modelo, as sombras aqui estão sendo projetadas para frente, então esse chapéu aqui dela deixou o rosto dela no escuro praticamente. Eu tive que usar o flash para fazer essa luz, até por isso estourou aqui o branco. E aí a gente vendo as propriedades dessa imagem, foi com a minha câmera antiga, né, A610, a minha compacta. A abertura é f4, por isso que tem esse leve desfoque aqui no fundo, apesar também que é bem distante, né, dela para o fundo, e ela está bem próxima da câmera. A abertura eu usei 1.500, né, 500 avos do segundo, ou seja, bastante rápida a captura. A distância focal de 7 mm desconsidera provavelmente algum erro aqui, e ele não entendeu a distância correta. Ou o sensor muito pequeno, né, mas não foi 7 minutos não. Eu usei o flash para poder clarear aqui o rosto dela. E se eu abrir ela aqui no Opanda, vai me mostrar inclusive o modo de captura. Não, foi modo normal até, para minha surpresa. Eu imaginei que fosse no prioridade de abertura. Mas, essa daí mais uma dica. Então passem a ler os dados EXIF, XCAF, né, das imagens, para que vocês percebam essa questão de quanto usar de exposição, quanto usar de abertura ou ISO, em fotos em diversas situações, né? Eu indico bastante as pessoas começarem a entender esses dados aqui para poder ter uma ideia de como configurar a câmera quando precisar. Então, valeu aí, galera, um grande abraço, fico por aqui.